Vamos ouvir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vamos fazer mais uma oração. Santo Deus e Pai, nós queremos te pedir agora o teu auxílio nesse momento da mensagem, ó Pai, que as falhas do pregador não venham intervir, no transmitir da tua palavra, Pai, mas que o teu Santo Espírito possa agir em cada um aqui, dando entendimento a respeito daquilo que estamos meditando. Isso é o nosso desejo, Pai, e isso oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último estudo nós vimos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro e ela foi dirigida a irmãos que estavam passando por momentos de aflição e hostilidade. Então Pedro ele escreve essa carta e exorta esses irmãos a terem ânimo, esperança, como também a glorificarem a Deus no momento em que eles estavam vivendo, para que eles não pudessem de alguma forma vir a prejudicar o nome de Deus ou falhar na sua caminhada cristã, dando mau testemunho aos ímpios. Nós vimos então que é importante, e a primeira coisa que Pedro ressalta na sua carta, na sua introdução, é o fato daqueles irmãos terem sido eleitos por Deus para a salvação. Então foram pessoas chamadas por Deus para que pudessem obedecer a Ele, obedecer ao seu Evangelho e obedecer a Jesus Cristo. Posteriormente, no estudo que nós iremos ver hoje, nós vemos que Pedro começa o corpo da carta glorificando e bendizendo o nome de Deus a respeito da esperança que Ele dá àqueles que creem nele. Então é sobre essa esperança, essa expectativa que em meio às aflições conforta o crente que nós estaremos meditando. Ela começa dizendo assim, no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de observar aqui é a palavra bendito. Quando essa palavra é usada, se referindo a Deus, ela tem um sentido diferente da palavra usada quando se refere a uma pessoa. Nós podemos, por exemplo, ver no versículo 7, que Pedro vai usar essa palavra, ou um termo semelhante, se referindo à fé daqueles irmãos, que seria louvada por Deus caso eles chegassem perante Ele aprovados. Diz assim o versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. Essa palavra louvor aqui foi usada, então, para falar a respeito da fé de um homem. Só que quando nós vemos a origem dessa palavra, ela se refere a algo que é louvável, não por conta da pessoa em si, mas por conta daquilo que ela faz, agrada a Deus. Mas quando ele usa a palavra bendito aqui, essa palavra ela não se refere a homens. Ela nunca é usada na Bíblia para se referir a uma atitude, uma virtude humana. Ela se refere sempre a Jesus Cristo ou a Deus. E ela tem esse sentido de mostrar um louvor que é devido por conta daquilo que a pessoa é intrinsecamente. Então essa palavra que é utilizada e é bem utilizada. Não é à toa que as palavras são colocadas na Bíblia, Todas elas têm um significado próprio. E é isso que Pedro começa dizendo na sua carta. Bendito, louvado seja Deus pelo aquilo que Ele é. Então ele vai continuar especificando a respeito desse Deus e ele fala: seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos a referência seja o Deus, nós lembramos daquilo que ouvimos no Antigo Testamento, Deus era referido ou se referia como sendo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eram pessoas que Deus havia se relacionado, pessoas que Deus havia se mostrado a eles
Como também nós vemos que Deus também era chamado de o Deus de Israel, então isso distinguia esse Deus dos demais deuses, né? A Bíblia usa essa distinção, né? Esses termos para distinguir Deus, usando aqueles a quem Deus se relaciona e aparece. Então ele vai falar aqui que esse Deus é o Deus de Jesus Cristo. De fato, se nós formos olhar no Novo Testamento, aquele que melhor representou, ou melhor teve um relacionamento com Deus, foi de fato Jesus Cristo. E isso não é só pelo fato dele ser um servo de Deus, mas como ele mesmo sendo Deus. Nós vemos que Jesus Cristo, em toda a sua vida, ele mostrou-se bem próximo do Pai, sempre fazendo a vontade de Deus. Ele servia a Deus e o propósito dele aqui nessa terra, como ele mesmo dizia, era fazer a vontade daquele que o enviou. E Pedro acrescenta ainda a palavra Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa essa palavra aqui, ele se refere ao fato de que Jesus era divino, né? Não é o Pai como nós o chamamos de Pai, por adoção, mas pelo fato de Jesus ser Deus, o Filho. Então ele usa, nós vemos que quando Jesus se referia como Filho de Deus, os fariseus queriam apedrejá-lo por causa dessa afirmação. Eles sabiam que ele afirmando isso significava que ele estava se fazendo igual a Deus. E é justamente esse é o motivo de Pedro ter colocado esses termos aqui se referindo ao Deus, que é o Deus da misericórdia, como ele irá falar mais à frente, ao Deus que se apresentou a nós através do seu Filho. Nós vemos também, irmãos, que ele fala, por fim, nessa introdução, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui quando ele fala nosso, é justamente enfatizando o fato de nós termos um relacionamento com Jesus, e desse relacionamento nos é proporcionado um relacionamento com Deus, o Pai. Nós vemos Jesus em João, ele vai ali falando com Maria, depois de ser ressurreto, ele vai falar a respeito dessa característica do crente, daqueles que se relacionam com ele. E ele diz assim, João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui Pedro distingue aquele Deus que nós devemos adorar, aquele Deus que nós devemos bem dizer, né, por aquilo que ele é, por aquilo que ele se mostrou a nós através do seu Filho. E ele vai continuar então, irmãos. No versículo 3 ainda, ele diz, a sua grande misericórdia. Esse é o motivo pelo qual nós temos qualquer bênção vindo de Deus. Se nós podemos hoje chamar Deus de nosso Pai, com certeza não é devido às nossas virtudes ou às nossas obras, mas é justamente por conta da misericórdia de Deus é que nós temos um relacionamento com Ele. Nós vemos em Tito capítulo 3, versículo 5, que diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu escolhi esse texto aqui porque ele fala justamente a respeito da misericórdia. E ele vai mostrar um produto da misericórdia de Deus, que é a regeneração e a renovação do Espírito Santo. E Pedro também vai falar disso nesse versículo 3. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é a questão de ele falar não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então, qual é o motivo que nós temos alguma bênção de Deus? Ou, por exemplo, como o apóstolo Pedro irá falar ali, nós temos uma viva esperança. Não é porque nós agradamos a Deus de alguma forma, não é porque Deus nos viu como dignos de salvação ou alguma bênção dele, mas por conta da sua misericórdia. Nossas obras, na verdade, elas são chamadas pela Bíblia como trapos de imundícia,
Ou seja, é incapaz de nós agradarmos a Deus por conta delas. Não existe como nós sermos aceitáveis a Deus em nós mesmos. Se formos comparar o nosso estado, o que nós éramos, né, em nossos pecados, nós vemos que nós éramos pobres. Né? O que nós poderíamos dar a Deus para obter aquilo que Ele nos tem dado? Realmente nós não temos nada. Mesmo se nós tivéssemos todo mundo, não seria suficiente para comprar a salvação que Ele nos deu. Nós vemos também que nós somos totalmente debilitados, né, doentes, incapazes de alguma forma ser útil em louvar a Deus. Né? Esse louvor não é um louvor do qual Deus é digno. Nós vemos também que não apenas nós éramos esse pobre, miserável, rejeitado, incapaz de dar algum louvor a Deus, mas também nós éramos inimigos de Deus. Né? A Bíblia fala que nós éramos mortos, nós andamos constantemente desfrutando daquilo que Deus fez nessa terra, porém na nossa cegueira nós ignorávamos a vontade de Deus, ignorávamos a Deus. Nós o ofendíamos através das obras que nós fazíamos. Mas aqui Pedro fala que essa muita misericórdia de Deus se manifestou. Se nós formos ver, irmãos, na verdade o que nós merecíamos, né, por aquilo que nós somos capazes de fazer, é a ira de Deus eterna, no inferno. Se existe algo que é digno de nós recebermos, é justamente isso, né, a ira de Deus, ao fogo do inferno. Então, se nós podemos considerar algo a respeito da misericórdia de Deus, é que simplesmente nos livrar dessa ira já seria misericórdia. Se Deus simplesmente permitisse que nós vivêssemos essa vida aqui, e depois simplesmente fôssemos extinguidos por completo, né? Isso já seria misericórdia, comparado àquilo que nós merecemos, né? Por ofender a Deus. Mas justamente, Pedro fala de uma muita misericórdia, porque Deus não apenas nos livra dessa condenação eterna, mas Ele também nos dá muitas bênçãos, né? Ele nos faz herdeiros dele, nos torna filhos para que possamos reinar juntamente com Ele. Se nós formos comparar essa misericórdia com a nossa misericórdia, nós vemos que ela é realmente grandiosa, né? Muitas vezes a gente vê como misericórdia, ou nós pensamos como sendo uma misericórdia, aquele sentimento de pena que a gente tem com alguma pessoa, a gente se compadece do estado de alguém, né? Nós percebemos que as pessoas estão com dificuldades e de alguma forma ficamos doídos pelo aquilo que a pessoa está passando. Mas essa misericórdia que a gente tem, na verdade, não passa desse sentimento, né? Ela não é uma misericórdia que procura, de fato, auxiliar e ajudar as pessoas que estão passando por necessidades. Isso não se referindo apenas a necessidades materiais, né? Como dar esmola a um mendigo ou coisa do tipo. Mas também nós somos muito tardios e muito pouco misericordiosos com relação a dar nosso auxílio, nosso amor às pessoas, os nossos bons conselhos, se nós tivermos. Não procuramos, de fato, solucionar os problemas e as aflições das pessoas. Né? O intuito da carta aqui não é nos compararmos a Deus e exortarmos a sermos igual a Ele nessa questão, mas é só para nós compararmos aquilo que Pedro está querendo dizer aqui, né? Há muita misericórdia de Deus com a nossa misericórdia. Né? Deus, Ele não só teve pena do nosso estado, Ele planejou uma salvação para nós e Ele executou todo esse seu plano de salvação. Não foi um plano, né, que não custou nada a Ele, mas a Bíblia fala que custou o seu Filho unigênito. E é justamente essa misericórdia de Deus que deve nos motivar nos dias de aflição. Se nós lembramos daquilo que Deus fez por nós, de que Ele não poupou o seu Filho para nos salvar, isso deveria nos confortar a respeito de que, de fato, Deus não nos abandona em nenhum momento. Essa misericórdia que Pedro fala e lembra esses irmãos aqui.
E o que essa misericórdia especificamente, mostrada aqui por Pedro, nos proporcionou? Ele vai continuar e dizer, no versículo 3 ainda, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então essa regeneração é o fruto do amor de Deus. Essa regeneração para uma viva esperança. Essa palavra nos gerou de novo, ou talvez na sua Bíblia esteja nos regenerou, ela é pouco usada no Novo Testamento, na verdade na Bíblia inteira. Esse termo especificamente, né, ele é só usado aqui no versículo 23 do capítulo por Pedro. E nós sabemos que, apesar de ser uma palavra pouco usada, Pedro na verdade está mostrando o ensino que foi dado por Jesus Cristo. Jesus, num diálogo que ele teve com Nicodemos, né, Nicodemos chega a ele e pergunta o que é necessário para entrar no reino dos céus, né, obter a salvação. E Jesus vai a ele e responde. Isso está em João 3, 3-8. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é esse Espírito do novo nascimento que nos regenera, né? Que nos dá uma nova mente, muda a nossa mentalidade para termos uma mentalidade espiritual. Nós vemos também no versículo 23, quando essa palavra é usada, Pedro vai falar assim, 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, o meio pelo qual nós somos regenerados através de ouvir a palavra de Deus, mas não somente ouvir essa palavra, mas também esse ouvir deve ser misturado com a fé, que nos faz obedecer a essa palavra, né? Então, o Espírito de Deus, ele nos mostra, né, na nossa nova regeneração, aquilo que Deus fez por nós, né? Entregou o seu Filho e nos prometeu uma herança eterna. Essa é uma viva esperança que é mostrada aos crentes assim que eles recebem o Espírito Santo. Se nós formos ver aquela esperança que nós tínhamos antes de conhecermos a Deus, talvez nós pudéssemos observar que grande parte dela se relacionava às coisas desta vida aqui, né? Ter bens nesta vida, possuir riquezas, né? Ter honra dos homens, procurar e alcançar algum sonho, algum objetivo, ou talvez as pessoas que já se desiludiram com essa vida e já não têm muita esperança, né? Nós vemos pessoas que largam suas vidas, ficam desesperados porque já não tem mais motivo para viver. Tudo isso mostra a mente carnal do homem, que não é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que foram iluminados, ele tem essa viva esperança de algo que é eterno, né? De algo que não é uma mentira pregada pelo mundo. E qual o meio pelo qual nós alcançamos essa viva esperança? Pedro vai falar que é pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se nós formos ver em João no capítulo 11, versículo 25 e 26, ali tem um diálogo de Jesus e Marta, né? Lázaro havia morrido e Marta fala a Jesus que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não haveria padecido. Jesus fala que o irmão dela haveria de ressuscitar. Então Marta vai falar o quê? Que ela sabe que um dia ele haveria de ressuscitar na última ressurreição. Mas Jesus ele vai dar uma resposta a Marta, que é a seguinte. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim,
nunca irá morrer. Crês tu isto? Então Jesus fala que não é apenas aquela ressurreição futura que o seu irmão haveria de, que os que creem nele haveriam de ter, mas a ressurreição que começa a partir do momento que se crê nele, crê que ele é o Cristo de Deus, de fato. Então, mesmo que nós estivéssemos mortos em nossos pecados e delitos, Deus nos dá uma nova vida, nos ressuscita dos mortos, para que possamos servi-lo, para que possamos ter essa expectativa futura. Se nós somos ressuscitados com Cristo, se nós cremos em Cristo, nós somos ressuscitados com Ele. Nós vemos também em Romanos, capítulo 15, versículo 20 a 22, ali o apóstolo Paulo está argumentando com aqueles irmãos que acreditavam que não havia ressurreição dos mortos. Então Paulo vai falar que isso é completamente fora da verdade do Evangelho. Diz assim o apóstolo Paulo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se não houvesse ressurreição dos mortos, irmão, qual a esperança que o crente teria de um dia ressuscitar também? Ou de que ele fosse participante do reino de Deus? Na verdade, não haveria nenhuma. É justamente porque Cristo ressuscitou dos mortos que nós vemos que essa fé que nós temos não é uma fé morta, Nós temos uma expectativa verdadeira de ressurreição. Então essa é uma verdade importante do Evangelho que nós devemos crer, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Nós vamos continuar no versículo 4, e Pedro já agora descrever a expectativa de forma mais detalhada. E ele diz assim no versículo 4: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A palavra-chave aqui é a palavra herança. Se nós conhecemos bem esse termo, se refere a algo que é deixado para aqueles que estão vivos por alguém que já morreu nesta vida. Então, se seu pai morre, ele tem terras, essa terra seria dividida entre os seus filhos. Geralmente é isso que ocorre. Então nós sabemos muito bem a respeito de do que esse termo significa. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós vemos também que esse termo era muito utilizado pelo povo de Israel. Deus falava àquele povo que eles haveriam de herdar uma herança, e essa herança era a terra de Canaã. Nós vemos que o povo ele sofreu no deserto por um tempo, mas um dia eles receberam essa herança, possuíram a terra que estava guardada para eles, uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa. E com certeza as expectativas dele era de viver eternamente nessa terra ali, nas suas gerações, pudessem viver ali com tranquilidade, fartura, daquilo que aquela terra poderia proporcionar. Mas nós vemos na história que o que acontece é que, pela desobediência daquele povo, Deus acaba tirando aquela terra deles, e dando a outras pessoas. Então, tudo aquilo que era bom, que eles esperavam receber lá, foi perdido. Isso se mostra uma verdade não só com relação a essa herança do povo de Israel, mas toda a herança que nós temos nessa vida aqui. Se nós formos ver aquilo que nós podemos possuir, geralmente se finda. É uma coisa muito frágil. Se nós podemos olhar para aquilo que nós geralmente aguardamos receber ou já temos, já possuímos, nós vemos que geralmente nós queremos móveis, imóveis, nós queremos algum cargo, uma reputação, algum tipo de coisa boa, mas todas essas coisas elas são desta terra e por isso mesmo elas têm um fim, elas são limitadas.
Então Pedro vai falar a respeito da característica da herança que Deus nos prometeu. E ele começa falando dessa herança de maneira negativa, né? Mostrando aquilo que ela não é. Ela não é contaminável, ela não se murcha e ela também não se corrompe. A primeira palavra usada por ele aqui é incorruptível. Então significa que é algo que não pode ser destruído, algo que não pode ser extinguido por completo, né? Nós vemos que as coisas que nós temos aqui, né, por exemplo, elas geralmente não duram muito mais do que aquilo que nós esperamos que elas durem. Se nós podemos desfrutar de algum bem material, nós vemos que não só a questão de deteriorar-se em si é uma verdade, como também a questão de que essa coisa pode ser perdida em um acidente, como também ela pode ser roubada de nós. Então isso se mostra a fragilidade daqueles bens que nós temos nessa vida aqui. Como também nós vemos que uma característica marcante das coisas é que elas não são eternas. Mas a herança que Deus nos proporciona ela é uma herança eterna. Ela não se corrompe, ela não acaba, ela não finda. Depois Pedro vai usar a palavra incorruptível, incontaminável. Incontaminável, que significa que ela não pode ser poluída. As melhores coisas que nós podemos, né, desfrutar dessa vida, por mais boas que elas sejam, elas têm algum tipo de desgosto. Nós vemos que as pessoas, né, que todos nós prezamos, por exemplo, amizades, relacionamentos, família, todas essas coisas são boas de fato, mas todas essas coisas, elas têm um fim. Elas têm um fim não, espera aí, eu estou esboçando o que eu perdi. Todas essas coisas, elas têm as suas contaminações, né? Alguma amizade ela pode ser diminuída, ela pode ser perder aquela força, aquela proximidade por conta de alguma ofensa que foi dirigida, uma incapacidade de perdoar ou coisa semelhante. Então aquilo que era muito bom se mostra não tão muito bom, se mostra maculado de alguma forma. Né? Nós podemos também olhar para a questão do casamento, que é algo muito bom de fato, foi algo feito por Deus, mas uma verdade é que nos melhores casamentos existem desgostos, né? Se cria grandes expectativas com relação àquilo que pode ser proporcionado pela outra pessoa, né? Você espera que a pessoa te dê aquilo, te dê a felicidade, né, naquele momento, como também você aguarda que essa felicidade se prolongue futuramente. Mas o que acontece é que o pecado de ambos acaba fazendo com que haja diversas frustrações, diversos desgostos no casamento. E tudo isso é culpa do pecado. O pecado ele faz com que as coisas dessa vida não sejam desfrutadas completamente. Mas a herança dada por Deus é uma herança que não se contamina. É uma herança onde o pecado não poderá tirar a alegria dela. Como também ele vai continuar a dizer que é uma herança que não se pode murchar. Esse também é um termo muito comum. Nós sabemos que uma flor, por mais bela que ela seja, ela um dia irá perder todo esse vigor. Assim como todas as coisas, elas perdem aquela beleza que elas têm, né? Por mais que uma pessoa seja bonita, ela não vai permanecer nessa beleza para sempre, até a sua velhice. Assim são as coisas também que nós consideramos muito legais de se fazer, né? Aquelas coisas que nós gostamos demais, mas que com o passar do tempo nós vemos que essas coisas também perdem a graça, né? E geralmente nós as substituímos por alguma coisa nova e melhor. Mas Pedro fala aqui de uma herança que ela não se pode murchar. Ela não perde esse vigor, ela não perde a graça. Ela não deixa de ser bela, né? E nós não queremos pensar que algo melhor pode substituir aquilo que nos está assegurado por Deus.
Então, irmãos, algumas aplicações a respeito dessa parte aqui é que isso não é para que nós repudiamos aquilo que nós temos nesta vida aqui, né? Nós podemos observar que na Bíblia não existe nenhuma brecha para que nós pensarmos que Deus quer que nós destruímos aquilo que nós temos ou sejamos negligentes com aquilo que Ele nos deu, né? Na verdade, essas alegrias e essas coisas que nós temos aqui nos mostram a benignidade de Deus para conosco, né? Mostra o cuidado dele para conosco, né? Aquilo que ele proporciona nós termos, como também as pessoas que ele coloca em nossas vidas, que realmente agregam em nossa vida. Tudo isso é bênção de Deus que deve ser cuidado e zelado por nós o melhor possível. Mas todas essas coisas, irmãos, nos momentos de aflições, elas podem ser justamente aquilo que irá dissolver na nossa frente, né? Às vezes é o nosso bem que é levado, um relacionamento que é destruído. E nesses momentos de aflições, nós não podemos pensar que a misericórdia de Deus se extinguiu, que Deus nos abandonou, né? Na verdade, a promessa que nós temos de Deus é de uma salvação que ela é futura, uma herança que é impossível de ser tirada de nós. E é nessa esperança que nós devemos colocar no nosso coração, e não nessas coisas desta terra. Ele vai dizer no final do versículo 4, versículo 5, diz assim: guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então nós vemos que Pedro ele vai falar a respeito da segurança que Deus não dá apenas a nossa herança, como também àqueles que receberão a essa herança, guardados pelo poder de Deus. Aqueles que têm essa herança prometida por Deus são aqueles que irão desfrutar de fato dela, né? Não existe a possibilidade de Deus nos guardar algo para que depois nós perdamos essa coisa que está guardada por Deus. Muitas pessoas acreditam que a salvação ela pode ser perdida, né, como se fosse uma obrigação do homem manter a sua salvação, mas isso é completamente fora das Escrituras, pois aqui fala que Deus guarda aqueles a quem Ele salvou, para que um dia eles recebam essa bênção dele. Em João, no capítulo 6, versículo 39, nós vemos Jesus afirmando: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a segurança que nós temos, né? Jesus ele não irá permitir com que aqueles que creram nele e o seguiram um dia se percam da mão dele, né? Nós não poderemos escapar da mão de Deus. As pessoas pensam que a salvação é elas se segurando em alguma coisa, mas na verdade é Deus que segura o homem para que ele não caia. Só que complementando essa questão, ele diz que nós somos guardados mediante a fé. Isso aqui mostra que existe uma evidência a respeito dessa salvação, dessa segurança em Deus. Não é algo que é invisível. Se é mediante a fé, significa que existe algo que pode ser mostrado naqueles que Deus guarda. E uma das coisas é justamente a questão de que essas pessoas perseveram na vontade de Deus. Nós vemos que o apóstolo João, nas suas cartas, ele vai dizer que a nossa fé, a fé que o crente recebe, é uma fé que vence o mundo. É uma fé incapaz de se esvaziar, né, se extinguir. E o que isso nos leva a perceber é que existem muitas pessoas que elas dizem ter aceitado o Evangelho, mas elas se mostram, na verdade, vacilantes. Até que um dia elas se mostram realmente não ter essa fé verdadeira. Nós vemos Jesus mostrando na sua parábola das sementes, né, do semeador. Existiam solos ali que caíram a semente do Evangelho, porém apenas aquele solo que era bom foi o que de fato cresceu e frutificou. Os demais foram afetados pelas circunstâncias, pelas provações, e a semente morreu.
Mas aqueles que são guardados por Deus, irmãos, e é essa a questão que o apóstolo aqui coloca. Eles são guardados, e essa fé ela é demonstrada, né? Esse cuidado de Deus para com essas pessoas é demonstrado, porque a fé delas é uma fé proporcionada pelo Espírito de Deus. Então esse crente ele amadurece, ele cresce, ele frutifica, conforme o tempo se passa. E a essas pessoas que a herança de Deus está reservada. Então, para concluir, irmãos, algumas aplicações. A primeira delas é a respeito de aconselhamento. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, a falar a pessoas passando por aflições. E o que ele faz primeiramente? Ele fala a respeito daquilo que é futuro, né? Nós vemos que nós podemos aconselhar as pessoas com relação a como passar por algumas dificuldades que elas podem estar enfrentando nessa vida, né? Dando alguns conselhos práticos para que ela possa superar aquilo que ela está passando. Mas uma das coisas que nós devemos colocar como principal é uma expectativa de algo futuro que é dado por Deus. Se nós aconselhamos pessoas crentes em circunstâncias difíceis, nós podemos assegurar essas pessoas que, independente daquilo que elas passam nessa vida, existe algo que é muito bom aguardando por elas. Inclusive, se nós formos perceber, existe aflição nessa vida aqui que não irá deixar o crente, né? Então, de fato, a expectativa de pessoas que vão ter que conviver com algum tipo de mácula nessa vida, elas devem glorificar a Deus, né? Sabendo da misericórdia dele. É uma misericórdia que se mostrou efetiva, né? Em Cristo, e se mostrará uma misericórdia na sua glória, né? Quando estivermos em glória com ele. A segunda aplicação é que nós devemos considerar, né? Se nós estamos passando por momentos de dificuldade, que a nossa esperança ela não deve estar nessas coisas dessa terra ou numa melhora. Na verdade, o nosso consolo é justamente nessa misericórdia de Deus que foi demonstrada, né? Se nós temos um Deus tão misericordioso, como como o apóstolo Paulo vai falar na sua carta ao Efésios, um Deus riquíssimo em misericórdia, de fato nós não podemos pensar que aquilo que nós estamos passando significa que Deus nos abandonou ou não nos ama. Na verdade, o nosso consolo está na expectativa futura de glória e bênção com Ele. Momentos de dificuldade, na verdade, momentos em que nós não estamos passando por dificuldades, nós devemos considerar se o nosso coração está depositando a sua esperança naquilo que Deus nos tem proporcionado nessa vida aqui. Né? Se nós estamos em momentos de fartura, de bênçãos, às vezes essas coisas acabam tomando nosso coração e fazendo pensar que tudo aquilo que Deus tem reservado para nós está acontecendo já nesse momento. Porém, nós vemos que nas angústias essas coisas elas podem se mostrar o que elas são de fato, né? Coisas perecíveis, corruptíveis, contamináveis. Justamente nós devemos tomar cuidado para lembrar que, na verdade, a expectativa que o crente deve ter sempre é na sua herança eterna. E a última, irmãos, é considerar a respeito de a quem essa herança está destinada. Essa é uma herança destinada aos filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo. Se você se observa um cristão que de fato não consegue enxergar uma vida sem serviço a Deus, não consegue enxergar uma vida sem glorificar a Jesus Cristo e crescer na vontade dele, essa é uma confiança que você pode ter, né? Que Deus realmente não irá te abandonar. Mas se você começa a observar na sua vida e ver que essa coisa de igreja, servir a Deus é algo meio chato às vezes, que talvez o que te prende mais seja outra circunstância ou algo na igreja ou nesse meio que na verdade é o que te faz estar ali. O importante é que você
peça a Deus essa fé viva, né? Essa esperança viva, né? Não tem essa comodidade de achar que sentar num banco de igreja te faz participante da vontade de Deus, das promessas de Deus. Na verdade, o que te faz participante é você ressuscitar com Jesus Cristo. E isso é demonstrado através de uma vida que procura realmente servir a Deus. Se você é uma pessoa que não tem nenhuma expectativa de herança futura, porque sabe que não serve a Jesus Cristo, não crê nele, então na verdade o que te aguarda não é uma herança boa, mas sim a justa condenação de Deus no inferno. Então a mensagem de Deus para você hoje não é um consolo, não é uma promessa, mas é que você se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Essa é a meditação que eu tinha para hoje, irmãos.